Olá! O termo desigrejado é um termo muito usado atualmente, principalmente pelos líderes religiosos e seus defensores, sempre denotando um sentido pejorativo e, na maioria das vezes, com a intenção de depreciar a atitude do desigrejado, que abandonou o sistema religioso denominacional para continuar a viver sua vida cristã seguindo somente os preceitos do Evangelho de Cristo e a doutrina dos apóstolos, e totalmente livres da autoridade e das doutrinas estranhas às Sagradas Escrituras que são impostas pelas religiões. Uma das coisas mais importantes sobre esse assunto que se precisa entender é que a Igreja de Cristo não é formada por facções religiosas denominacionais, mas sim pelo conjunto dos indivíduos salvos por Cristo. Na minha opinião, o termo mais apropriado para se aplicar a esses indivíduos que são libertos do sistema religioso através do conhecimento das verdades contidas nas Sagradas Escrituras seria o termo desreligionizado. Há muito tempo que os líderes das religiões ensinam erradamente que a Igreja de Cristo é um prédio de tijolos, concreto e vergalhão com uma placa denominacional pendurada na fachada deste prédio. Atitude simplesmente lamentável, pois a Igreja de Cristo não é isso. A Igreja de Cristo são pessoas que abandonam as religiões para seguir somente o Evangelho de Cristo e a doutrina dos apóstolos não podem ser chamadas de desigrejadas, porque elas próprias são a Igreja de Cristo. Biblicamente falando, na verdade, os que seguem algum tipo de religião é que são os verdadeiros desigrejados, porque abandonaram ou talvez nunca conheceram a sã doutrina dos apóstolos que nunca pregaram religião. Então, vamos agora analisar o que não é um desigrejado. Ser desigrejado não é uma moda, não é um movimento evangélico, não é uma religião, não é uma forma de cristianismo informal, não é um fenômeno mundial da pós-modernidade, não é um desviado da palavra de Deus, não é o que a própria palavra aparenta ser. Na verdade, o termo desigrejado está sendo largamente utilizado de maneira totalmente antibíblica. Isso porque quem se faz membro de alguma denominação religiosa é que, de fato, é um desigrejado, porque abandonou ou nunca conheceu os moldes da igreja primitiva descrita em Atos dos Apóstolos. O texto bíblico mais utilizado pelos líderes de facções religiosas para tentar depreciar quem abandona o sistema religioso para viver o cristianismo livre da religião é o texto de Hebreus, capítulo 10, do verso 23 ao 25. Vamos ler. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu, e consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos no amor e nas boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Mas vamos então analisar esse texto de Hebreus. De qual congregação o autor desse texto de Hebreus está falando? Com certeza, ele não está se referindo a nenhuma dessas facções religiosas que existem aos montes por aí, mesmo porque essas facções nem existiam naquela época. Ele está, na verdade, se referindo à congregação dos cristãos que se reuniam totalmente fora da religião e somente ao nome de Cristo. Quando alguém se faz membro de alguma facção religiosa, esse alguém não está se reunindo somente ao nome de Cristo, como os cristãos da igreja primitiva. Isso porque esse indivíduo está levando sobre si também o nome da facção religiosa da qual se fez membro. E esse nome dessa facção religiosa está fazendo divisão entre esse indivíduo e os outros cristãos que não fazem parte de sua denominação. Os cristãos da época da igreja primitiva não eram membros de religião,
Cristo e o seu Pai não ensinaram nem ordenaram aos cristãos a prática de proselitismo religioso, também descrito na Bíblia como nicolaísmo, o qual está descrito em Apocalipse 2,6, onde Cristo afirma que odeia a prática do nicolaísmo. Veja o significado da palavra nicolaíta. Nico significa conquistar e laíta significa pessoas, povo. Essa palavra significa conquistador de pessoas, pois em grego nikao significa conquistar e laíta é uma derivação de laicos que vem de laos, que significa leigos, povo, massa, plebe, aquele que não tem conhecimento aprofundado das Sagradas Escrituras. Os nicolaítas são descritos em Apocalipse no capítulo 2, onde a igreja de Éfeso foi elogiada por odiar os seus feitos e a igreja de Pérgamo foi acusada de seguir os seus ensinamentos. Quem se faz membro de uma religião é que de fato é um desigrejado, porque se você procurar a árvore genealógica das religiões cristãs, verá que o primeiro grupo de pessoas que abandonou os moldes da igreja primitiva, descrita em Atos dos Apóstolos, para criarem uma facção religiosa cristã, foi a religião católica, sendo que dela saiu um grupo de pessoas para seguir a facção religiosa de Lutero, que por sua vez saiu um grupo de dentro da facção religiosa luterana para formar a facção religiosa batista. Saiu também da facção religiosa luterana um grupo de pessoas para formar a facção religiosa calvinista, que por sua vez saiu um grupo de pessoas de dentro dos calvinistas para formarem a facção religiosa arminianista, que por sua vez foram saindo sucessivamente grupos de dentro de outros grupos, formando assim novas facções religiosas, até chegarem nas milhares de facções que existem atualmente. Aí eu te pergunto, essas divisões aconteceram com a aprovação do Altíssimo e de seu Filho Cristo? É claro que não. Veja que quando alguém diz, eu sou da Universal, eu sou da Católica, eu sou da Batista, eu sou da Presbiteriana, eu sou da Assembleia de Deus, eu sou da religião XYZ, etc. Na verdade, esta pessoa está dizendo que pertence a uma facção religiosa que está criando divisões no corpo de Cristo, como está descrito em 1 Coríntios capítulo 3, do verso 3 ao 7. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós invejas, contendas e divisões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, porventura não sois carnais? Criar e seguir facções religiosas está totalmente em desacordo com os ensinamentos do Evangelho de Cristo e das doutrinas dos apóstolos. Por tudo o que foi mostrado até aqui, fica fácil de entender quem realmente são os desigrejados. Bom mesmo é seguir a Cristo totalmente fora desse sistema religioso.